Então, pessoal, vamos ver uma sequência aqui de dois exemplos de modelagem em situações que a gente tem condições de encontrar alguma solução de referência, solução analítica de algum tipo, e com isso a gente conseguir encontrar os erros exatos em modelagem usando alguma norma. E com isso nós vamos conseguir construir curvas de convergência. Então, o primeiro exemplo é esse aqui é um problema clássico de elasticidade linear. É uma barra de seção, uma barra prismática, uma barra de seção, no caso retangular, sob torção. Então, vocês lembram que, em graduação, se vê principalmente aquela teoria bem particular, bem simples, que funciona apenas para barras retas de seção circular sob torção. Ali que tem aquela solução simples do campo de tensões, do ângulo de torção. Né? Uma seção com qualquer outra seção transversal, que não seja circular, não há uma fórmula fechada, mas existe solução analítica em série que gera a solução dentro de um certo conjunto de hipóteses. Bom, vamos ver aqui, os dados são esses, a seção transversal, no caso quadrada, um comprimento L, e nós vamos aplicar esse momento torsor numa extremidade através de um binário de forças, e de alguma maneira nós vamos engastar essa outra extremidade, só que depois nós vamos ver que se a gente quer comparar com a solução analítica, nós vamos ter que fazer esse engaste de uma maneira que seja coerente com a solução analítica, com as hipóteses que foram usadas para obter a solução analítica. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui na solução. Existem duas famílias de solução analítica para esse problema. Existe essa aqui de Saint-Venant, de 1853. Isso dá para você ver os detalhes da dedução. Eu recomendo que vocês olhem isso num dos livros de Timoshenko, o de Teoria de Elasticidade. As hipóteses que são usadas são hipóteses cinemáticas, quer dizer, hipóteses que fazem suposições sobre o movimento, sobre o campo de deslocamento do problema, que é um campo de deslocamento tridimensional. Você veja que existe uma diferença completa com o caso da seção circular. Se vocês lembram, na seção circular, isso não só é hipótese, mas também é verificado de outras maneiras, experimentalmente, etc., que você tem a barra reta de seção uniforme circular. Se você aplicar um par de momentos torsores, a cada seção transversal, que é um disco, seção circular, o único movimento que ele faz é uma rotação em torno do centro do eixo axial. Então, cada seção transversal rotaciona como um corpo rígido. Quer dizer, o ângulo de rotação é uniforme. Ou ainda, a distância de cada ponto ao centro permanece a mesma, apenas esse ponto rotaciona num certo ângulo, que é o ângulo de torção daquela seção. Isso aí é suficiente, basicamente, para gerar todas as simplificações no tensor deformação, no vetor deslocamento e no tensor tensão. E aí se chega àquela solução que vocês conhecem. No caso, qualquer outro tipo de seção que não seja circular, você vai ter o que é chamado de empenamento da seção. Significa que um ponto da seção que esteja em qualquer lugar da seção, em qualquer seção, por exemplo, nessa posição aqui, ele vai sofrer deslocamentos coplanares, que no nosso caso aqui nós colocamos os eixos x e y na seção e o z axial. Quer dizer, um ponto arbitrário aqui numa certa seção, ele vai ter componentes de deslocamento u e v, do plano x e y, coplanar a seção,
porém vai ter o empenamento. O empenamento significa uma componente de deslocamento na direção axial. Quer dizer, a seção, que inicialmente é plana, ela se torna empenada, ela se torna, de alguma maneira, ondulada na direção axial, na direção transversal dela própria. Tá? Então, essa é a característica principal de torção em elementos de seção não circular, qualquer que seja a seção. Então, essa teoria ela faz essa hipótese de decompor o movimento, isto é, o campo de deslocamentos, U, V e W. Então, primeiro, considerar que o carregamento sejam tais que o comportamento de qualquer seção seja igual. Tá? Então, de forma que as coisas possam ser separadas em X, Y, Z de uma certa forma. Basicamente, o empenamento é considerado uniforme, independente de Z. Tá? Então, você gera uma função empenamento, ou pressupõe que existe uma função empenamento. Essa passa a ser a grande função incógnita do problema, que é apenas uma função, em vez de três. Em vez de você ter três campos, U, V e W, como incógnitas cinemáticas, cada uma delas dependendo de X, Y, Z, com essas hipóteses você reduziu o número de funções incógnitas a uma e reduziu o espaço a um problema bidimensional, que depende de X e Y, correto? Então, como que é construído, por hipótese, o campo de deslocamentos? Dessa maneira. Quer dizer, o deslocamento axial, é considerado o resultado da função de empenamento vezes θ. Então, você veja, esse psi ele não é propriamente o deslocamento axial. Ele é alguma função tal que, multiplicado por θ, vai dar o deslocamento. O θ, nessa teoria aqui, é o ângulo de torção por unidade de comprimento. O ângulo de torção de cada seção. Então, esse θ é uma função, é considerado uma constante. A seção é considerada uniforme. Então, esse θ é considerado uma constante escalar também incógnita. Né? Então, você passa a ter duas incógnitas. Normalmente, a solução do problema é feita estabelecendo um valor de θ e daí buscando a função de empenamento e depois as outras coisas, o campo de tensão, por exemplo. No caso, se você considera que a seção transversal, veja, a seção transversal ela sofre empenamento transversal, axial, na direção axial. Mas quanto ao resto, é considerado que o movimento dentro do plano da seção ele é de corpo rígido. Então, cada ponto, a distância de cada ponto ao centro da seção ou ao eixo de referência se mantém constante. Fica definido apenas pela rotação θ da seção. Então, com isso, é muito fácil mostrar que uma rotação da seção é descrita, uma rotação θ da seção é descrita dessa forma. Tá? Já que θ é um ângulo de rotação por unidade de comprimento axial. Então, se você está numa certa seção de coordenadas Z a partir da origem aqui, veja que o θ tem unidade de radiano por metro. Então, θ vezes Z, se você considerar que o θ seja igual a zero aqui, θ vezes Z será igual ao ângulo em radianos de rotação dessa seção aqui. Então, isso aqui é um ângulo, θ vezes Z, e multiplicado por Y vai dar o deslocamento em X. E multiplicado por X dá o deslocamento em Y. Considerando que isso aí está no âmbito de teoria de pequeno deslocamento, pequena rotação. Certo? Veja que eu estou
eu gasto um tempo aqui, gasto algumas páginas do livro, gasto um tempo aqui na aula com essa solução analítica, porque para familiarizar vocês um tanto com isso. Não dá para se viver apenas baseado em soluções numéricas, elementos finitos. Existe ainda uma quantidade de situações em que você precisa dessas soluções analíticas quando elas são disponíveis. É claro, antes de haver métodos computacionais, de haver computadores, toda a engenharia era feita baseada em soluções desse tipo. É por isso que você tem livro de Timoshenko, são 3 livros, com dezenas, centenas de soluções de casos, justamente que estavam lá como uma compilação, um compêndio de consulta para o engenheiro usar nos cálculos em diversos tipos de problemas estruturais, em mecânica e em civil. Gradualmente, com o desenvolvimento tanto da disponibilidade de computador quanto de softwares, né, e de métodos, no caso, elementos finitos para nós, se reduziu muito o uso dessas soluções analíticas. No entanto, a gente pode lembrar que existe pelo menos 2 situações em que vocês devem se continuar usando. Uma delas é o seguinte: se você está desenvolvendo no seu trabalho de pesquisa e tudo que vai acontecer com vocês, muito possível que vocês vão desenvolver alguma variação de formulação numérica, alguma variação de formulação de um certo elemento finito, alguma coisa um tanto diferente. Então, você está numa situação de teste, né? Você precisa ver tanto se o seu programa ainda tem erros de programação ou de formulação, ou então você tem que ter uma solução confiável. Você tem que ter um caso que você usa, você sabe qual é o valor que você tem que atingir, ou pelo menos se aproximar numericamente. Quando você já tem esse programa confiável, você vai fazer o que nós estamos fazendo nesse exemplo aqui. Verificar o comportamento do seu programa, do seu método, qual o tipo de erro, isto é, valores de erro e estimativa de taxa de convergência que aquele procedimento apresenta. Então, a melhor coisa é quando você tem uma solução confiável. Tá? Outra coisa que essas soluções elas ainda continuam interessantes é que você não consegue ter sensibilidade de comportamento da resposta de um problema numericamente. Por exemplo, nós vamos ver aqui que, de forma exata, as tensões deverão ser nulas, por exemplo, ao longo de toda essa linha aqui, isto é, nos cantos, em cada um dos 4 cantos da seção transversal desse problema. No entanto, isso não se consegue achar fazendo um modelo de elementos finitos. O modelo de elementos finitos sempre vai dar um número diferente de 0 ali. Então, você nunca vai saber que há essa tendência de que, de fato, aquele número diferente de 0 consiste em um erro. Percebe? Tendências você consegue descobrir pegando uma solução analítica. E sensibilidade também. Claro que muitos problemas não lineares, quase praticamente tudo, você não tem uma solução analítica. Mas então você busca soluções de referência de outra forma. Então tá, vamos continuar aqui. De qualquer forma, também você exercita o uso de solução de equações diferenciais ordinárias ou parciais. Vamos continuar aqui com as hipóteses. Né? Então, o conjunto de hipótese cinemática fica, digamos, sintetizado nessas 3 expressões aqui. Então, uma vez que escrito isso, praticamente, podemos dizer, o problema está praticamente terminado do ponto de vista matemático. Por quê? Quando você tem o campo de deslocamentos,
ou uma proposta de campo, deslocamentos do problema, o que você tem a fazer apenas é seguir o caminho, digamos assim, ladeira abaixo. Você substitui aquilo nas relações deformação e deslocamento, aí você tem deformações, no caso em termos de θ e psi, e eventualmente de y e z, e você pega aquelas deformações, substitui na relação constitutiva, no caso aqui vai ser a elástica linear, a lei de Hooke homogênea, isotrópica. Aí você tem expressões para as tensões, e você pode substituir uma na outra, e depois você pega essas tensões, você pode, por exemplo, levar nas 3 equações diferenciais locais de equilíbrio. Então, você passa a ter as 3 equações em termos apenas, no caso, veja que curioso, de 2 campos incógnitos apenas. Existe um outro conjunto de equações que pode ser usado. Então, todo esse trajeto de pegar essas hipóteses aqui e levar ao conjunto geral de equações que regem os problemas de mecânica de sólidos todos, e tentar chegar numa equação, num conjunto pequeno de equações diferenciais, e aí tentar resolver essa equação diferencial, isso é o que é detalhado, por exemplo, no livro de Timoshenko, ou nos artigos lá do Savenat. O que eu coloquei aqui agora é o final da história. Tá? Nós não vamos entrar no detalhe. Eu recomendo que vocês, em algum momento, estudem isso para ver o que existe. No fim das contas, você chega aqui. A função de nivelamento é a solução desse problema aqui com condições de contorno adequadas. Então, é um problema diferencial que é definido no plano, na seção transversal. Então, é definido também, que eu não trouxe para cá, condições de contorno que o psi deve satisfazer do contorno da seção. Então, é um problema diferencial bem posto e por separação de variáveis, uma coisa clássica quando chega nesse ponto, e é uma questão de resolver. A solução está colocada aqui. Pelo menos, existe uma solução para o campo de tensões em cada ponto da seção. Eu posso dizer para vocês que das 6 componentes de tensão, restam apenas 2 não nulas. São as tensões tal XZ e tal YZ, tensões transversais em relação a essa seção. Tá? Essas tensões, quer dizer, existe um máximo, que é o que geralmente nos interessa, o máximo valor de tensão cisalhante, e essa tensão máxima ela acontece na metade do lado, né, que seja maior da seção. No caso, essas 2 bolas que foram aplicadas aqui, em qualquer seção. Uma seção arbitrária aqui de coordenada X, coordenada Z, nesse ponto e nesse são onde aparece a maior tensão cisalhante transversal. Então, aqui tem a figurinha, digamos, nesse ponto aqui devia ter uma flechinha para baixo, e aqui uma flecha para lá, que ilustram as 4 forças específicas aqui da tensão nesse ponto. A tensão no centro é 0, a tensão do outro lado é o contrário, com o mesmo valor, só que com as flechas o contrário. Lembra que a integral das tensões nessa seção, integral da tensão vezes a integral da tensão vezes o elemento diferencial, que dá o elemento de força, multiplicado pelo braço alavanca até o centro aqui, vai ter que equilibrar o torque externo aplicado. Então, tendo a solução analítica para a tensão em qualquer ponto, se particulariza para a tensão máxima, caso B seja maior que A, como nessa figura. Então, aqui está a expressão dessa tensão máxima. No centro da tensão e nos 4 vértices, a tensão é nula. Tá? Então, no ponto mais distante do centro, aqui do centroide da seção, a tensão não é máxima, ela é nula, ao contrário do que você tem nessa seção circular, certo?
Bom, existe, no meio da dedução, é apresentada essa relação entre o momento torsor e o θ. Então, como eu disse, normalmente, pela maneira como se obtém a solução, você não tem como explicitar, isto é, dado o momento, qual é o θ. Isso acontece ao contrário. Dado um θ, você descobre com essa expressão aqui qual é o momento torsor associado, que geralmente dá para resolver a questão. Normalmente, esse somatório aqui, isso aqui já é feito a priori. Até mesmo no século XIX, o Saint-Venant já tinha feito isso, achado o valor numérico para uns tantos, uma certa quantidade de termos aqui. Então, isso aqui é uma série convergente, e se você tem esse valor aqui, que foi chamado de 1K, na verdade, tudo é constante aqui que multiplica G θ A, você foi pré-calculado e tabelado para uma constante, sendo que essa constante, é claro, vai depender do B. Então, de fato, essas constantes vão depender da relação B sobre A, que é o aspecto da seção. E então se tem uma relação aqui para o ângulo máximo, para a tensão máxima, então 1K, para o momento torsor, em relação a θ. E daqui, dessas duas expressões, com esse K1 aqui e o K, é possível eliminar o θ de uma equação na outra e encontrar uma relação direta entre a tensão e o momento. Então, dado o momento, você tem uma equação direta para a tensão, onde, claro, K2 é K1 sobre K. Eu não trouxe a tabela para cá, porque hoje é muito simples de colocar isso aqui em qualquer tipo de programa e calcular isso com quantidade de termos que se deseja. Mas aqui, com 9 algarismos significativos, a gente tem esses 3 valores de K, para o caso de seção quadrada, que é o que eu vou usar nesse exemplo numérico. Certo? Então, vamos ver qual é o nosso alvo aqui para testar os elementos. Testar a qualidade da aproximação de elementos finitos. O nosso alvo vai ser o seguinte: um θ barra, um θ de referência, um θ analítico, calculado como θL sobre 2, quer dizer, eu vou procurar o ângulo de rotação na seção central, é esse número aqui, em radianos, e a tensão saliente máxima, que é esse número aqui, em megapascal. Por que tanta decimal? Porque, se a gente considera elementos finitos converge, quanto mais você refina a malha, mais você vai ganhando decimais aqui de aproximação exata, né? Então, você passa a ter o erro indo cada vez menor, tanto em θ quanto na tensão. Bom, vamos voltar ao modelo de elementos finitos. Então, nós queremos nos aproximar da solução analítica. Então, primeira coisa, se eu fizer um engaste clássico aqui, isto é, colocar U, V e W igual a 0, não vai dar certo. Porque aí eu passo a ter uma simulação com condições de contorno muito diferentes do alvo. Aqui, se eu colocar U, V e W igual a 0, significaria, eu estaria matando essa função. Então, a princípio, eu nunca chegaria em aproximar bem essa solução aqui. Agora, então vamos ver aqui como que a gente conseguiria. Esse é um exercício interessante. Qual o mínimo de restrição cinemática que eu preciso aplicar nesse problema para me aproximar ou para replicar exatamente as condições dessa solução analítica? Então, você tem que ver o seguinte: condições de contorno, o mínimo que você pode querer aplicar
é aquele conjunto de condições que restringe todos os 6 movimentos do corpo rígido do corpo. 3 translações e 3 rotações, né? Então, se você observar esse conjunto aqui que eu escolhi, você vai ver que, de fato, eu consigo restringir os 6 movimentos do corpo rígido, consigo impedir a torção, por exemplo, dessa seção, e ainda assim eu não burlo, quer dizer, eu não impeço o empenamento da seção, da origem. A origem vai continuar podendo sofrer deslocamentos axiais. Como é que eu consegui isso? Eu apliquei na seção da origem, só aqui no centro, U, V e W, U e V igual a 0. Tá? Então, quando eu aplico U e V nesse ponto aqui igual a 0, eu já estou eliminando o quê? Não, peraí, gente, eu comentei errado. Em todos os pontos da seção, eu estou impedindo U e V. Então, eu não estou impedindo o deslocamento axial, só U e V. Quando eu faço isso, de fato, eu estou impedindo qualquer rotação em torno de Z, correto? Então, a rotação em Z está sendo impedida. Então, essa seção já é capaz de resistir a esse tórax aqui da outra extremidade. Além disso, eu estou impedindo translação em Y e translação em X. Então, com essas duas condições aqui, eu já estou impedindo 3 movimentos de corpo rígido. Falta mais 3. Então, aí sim que eu vou agora ir pontualmente. Então, vamos na seção central, justamente na seção da origem aqui do sistema, e aqui eu vou impedir deslocamento axial. Pronto, isso aí já impediu mais um movimento de corpo rígido, que é deslocamento W da peça. O que mais? Na outra extremidade, no centro aqui, também impedir deslocamento W. Também no centro aqui, eu vou impedir U e V. Então, se nesse ponto aqui eu impedir U e V, o que eu estou impedindo? Rotações de corpo rígido em torno de X e em torno de Y. Né? Se eu impeço esse ponto de se mover para cima, eu estou impedindo rotação em torno do eixo X do corpo. Então, com isso, eu impedi os 6 movimentos. Essa condição aqui, aliás, essa condição provavelmente não precisaria ser colocada, porque eu já tinha impedido lá na origem. Tá? Isso aqui eu coloquei apenas para evitar algum lixo numérico na solução de elementos finitos. Aqui. Já que eu sei que a solução exata vai produzir isso. Deslocamento axial nulo aqui também. Então, feito isso, nós cumprimos essa primeira tarefa, que era gerar condições de contorno do modelo de elementos finitos que não perturbe a solução analítica. Agora, vem a questão de como aplicar esse momento torsor. Vamos voltar aqui atrás. Existe toda uma solução de elementos finitos. Aliás, solução analítica do campo de tensões, tal XZ e tal YZ, que eu não coloquei aqui. Mas ela tem uma variação própria, o campo de tensões em cada seção. E como as coisas não variam em X, aliás, em Z, você pode ver que uma solução dessa não varia em Z. Por exemplo, a tensão máxima aqui só depende do ponto na seção. Então, a distribuição de tensões em qualquer seção, inclusive nessa, é igual. Agora, certamente, não é a distribuição de tensões que seria correspondente a eu aplicar 2 forças concentradas ali, em binário. Percebe? Então,
a maneira, digamos, correta de aplicar essa tensão, esse carregamento, seria através de uma distribuição de forças tangentes na seção da extremidade, cuja resultante desse o momento que se deseja. Aí ela seria um carregamento distribuído coerente com a solução exata. Agora, aí é que nós não vamos conseguir fazer isso se é muito trabalhoso. O que nós vamos considerar? O chamado princípio de Saint-Venant. Eu acho que a gente já usou esse princípio aqui em outro exemplo, em algum outro local. Aquilo que mostra que, dada uma região do corpo, o campo de tensões distante, que você vai obter distante dessa região de aplicação de força, essa tensão aqui ela vai se tornar praticamente indiferente à maneira como esse carregamento é distribuído naquela região distante. Então, basicamente, seria como se o campo de tensões aqui fosse aproximadamente indiferente ao fato de eu aplicar de maneira distribuída ou de maneira concentrada através desses binários aqui. Agora, veja, se eu coloco, como nós fizemos, esse momento, através de um binário de essas duas forças concentradas aqui, eu já sei que eu vou ter uma região perturbada próxima à extremidade, onde o campo de tensões de todos os outros campos serão totalmente diferente daquilo que surgiu aqui pelas hipóteses. Então, eu não vou esperar obter esses valores aqui em regiões aqui, ou mesmo nas seções próximas. O que nós, por experiência, se sabe que essa região de perturbação ela já fica bastante atenuada, existe um decréscimo assintótico, conforme a gente se afasta daqui para cá. Então, basicamente, a uma distância de B, ou 2B, daqui para cá, a gente, digamos, o efeito já se torna bem atenuado. É por isso que eu vou tomar para fazer comparações no centro da seção. É daqui que eu vou tomar valores de ângulo de rotação e de tensão máxima. O que é possível pelas dimensões do problema. Você pode ver aqui, o comprimento é 100 e o lado aqui é 10. Então, a partir de 20 aqui, o centro estará numa distância de 50, que é maior do que 20, que é 2 vezes essas dimensões aqui. Então, a princípio, nós estaríamos numa região em que os resultados analíticos seriam bastante, talvez bem aproximados pela solução numérica, né? Então, o que foi feito? Vamos ver a parte de modelo. Para simplificar certas coisas, eu fiz algo que não é o usual. Gerei uma malha de elementos hexaédricos. No caso aqui, isso foi feito usando elementos serendipity, correto? Aqueles elementos que não têm nós no meio da face. E eu fiz uma sequência de malhas em que o número de elementos em cada uma das 3 dimensões seria igual. Por exemplo, 4 elementos aqui, 4 aqui e 4 ali. E aí, numa outra malha, dividindo ao meio. 8, 8 e 8, 16, 16, 16. Veja que nós vamos ver que, a princípio, isso não há necessidade de ser feito isso. Mas, como é nosso primeiro exemplo, eu fiz uma malha com uma geração bastante simples. Então, sólido hexaédrico trilinear de 8 nós, quer dizer, e também o triquadrático, ambos serendipity. Então, eu tenho esse índice N barra, que é o número de elementos em cada uma das 3 direções
do bloco. Bom, vamos ver aqui já resultados. Essas duas figuras aqui, da esquerda, na seção central, só que como há simetria na solução, eu tomei aqui apenas 1/4. Então, essa figura aqui é quando a gente tem só esses 2 por 2 elementos aqui, na seção central. Então, aqui dá para ver até algumas linhas aqui, isso aqui divide um elemento e o outro. Certo? Então, a tensão tal XZ, uma das duas componentes, obtida diretamente das relações constitutivas pelo resultado de elementos finitos. Então, como você pode esperar, é uma solução descontínua. As coisas daqui para cá são independentes, na borda de cada elemento aqui. Certo? É aquele efeito que a gente já discutiu antes no caso de elementos finitos de condução de calor. Então, é claro que vai continuar aqui também. Você tem um campo de deslocamentos que é contínuo, diferencia, tem o campo de deformações que é descontínuo na interface dos elementos. Essa figura da direita é aquilo que se obtém simplesmente fazendo média nodal. Pego, no caso, a tensão aqui e aqui, somo, faço a média, pego os 4 valores aqui, faz média, os 2 aqui média, 2 aqui média, 2 aqui média, e depois eu passo a ter nos nós globais um valor representativo aqui, outro ali, outro aqui e aqui. Então, com esses 4 valores representativos, eu tenho uma variação agora bilinear e contínua entre um elemento e outro, que aí vai dar essa representação aqui. Isso aqui, então, é aquilo que você obtém, por exemplo, no ANSYS, ou em outros programas, você tem essa opção de plotar solução individual, elemento por elemento, que é a solução sem pós-processamento, e essa solução aqui obtida através de média nodal. Então, você vê que já é alguma coisa bem mais suave. E tem ela se aproxima bem, pelo menos qualitativamente, da solução exata, a maneira como tal XZ varia, nesse quadrante aqui. Certo? Agora, deixe-me ver aqui, talvez eu tenha me enganado no que eu falei para vocês. Ah, não, essa malha aqui não é essa aqui. Eu estava achando que estava muito boa, só por ter sido feito média nodal. Não, não. Isso aqui é a malha. Essa malha aqui, 4 por 4, e isso aqui é 16 por 16. E essa aqui também não tem média nodal. Nenhuma das duas. Agora que eu me relembrei. O que você não vê aqui a olho nu, a descontinuidade, porque ficou muito pequena. Exatamente o processo de convergência, claro, vai tender à solução exata, e a solução exata é contínua. Então, é claro que a descontinuidade também tem que ir se reduzindo. É por isso que isso aqui está tão bom assim. Agora vamos ver outra coisa. Vamos ver as curvas de convergência. No caso aqui, para a tensão tal XZ, essa aqui não é a curva de convergência ainda. Na seção central, se a gente pega ao longo de uma linha, o X, vamos ver para onde está o X. Então, ao longo dessa linha que vai daqui para cá, do meio até a borda, certo? Então, ou não, vamos ver, y igual a A, né? Então, y igual a A, então vai entre o centro e a borda ali. Então, é uma variação ao longo de x. Tá? Lembrando que a tensão ela tem que atingir zero ali no centro.
Então, ela vai do máximo até o centro, que é essa curva aqui. Bom, aqui não tem a curva analítica, mas ela é bem aproximada por essa curva azul aqui, que também não chega a zero no centro. Bom, vamos ver aqui. Nós temos diversos resultados. Tem essas curvas preta aqui, ó, descontínua, que é o que se obtém diretamente sem suavização, com a malha de 4x4 elementos na seção. Então, existe apenas 2 elementos ao longo dessa distância, né? Se a gente vai essa curva vermelha, esses mesmos resultados aqui de 4x4 elementos, só que suavizado. Como só tem 2 elementos ao longo de x, a única suavização que vai ter vai ser a média desses 2 valores aqui, né? Chega nesse ponto e dá para traçar essa reta. Com 16 por 16 elementos, você chega nessa curva aqui, já suavizado. Você observa que essa aproximação de 4x4 elementos, na melhor das hipóteses, chega nesse resultado aqui, que é bem diferente dessa curva azul, né? Uma malha muito pobre, certo? Comparando com a solução analítica, essa solução aqui, o erro fica menor do que 1%, o erro máximo ali ao longo da curva. Agora sim, vamos ver uma curva, uma análise de convergência. Primeira coisa, a gente tem que ver como que nós vamos fazer a comparação. Algumas vezes, digamos, você pode imaginar de pegar simplesmente o erro, o valor aproximado menos o valor exato. No caso aqui foi tomado o erro num ponto específico para calcular a tensão. Existem outras maneiras de fazer isso, tá? No caso aqui foi tomado o erro na tensão máxima, que vai acontecer naquela posição da seção. Isso aqui pode, ao longo do processo de convergência, pode mudar de sinal. Então, normalmente se faria o valor absoluto disso. Outra coisa é que você, pegando simplesmente o erro, muitas vezes você fica sem saber se esse erro é grande ou pequeno. Como é que você sabe se um erro é grande ou pequeno? A única maneira que tem de saber, se eu disser, eu fiz um cálculo, o erro deu 20 megapascal. E aí, é grande ou pequeno 20 megapascal? Não dá para saber, a menos que você compare com alguma coisa. Normalmente, a comparação é feita com um valor de referência, e quando você tem, com o valor exato. Tá? Então, se o valor exato for 200 megapascal, e você errou em 20 megapascal, então foi um erro de 10%. Mas se a solução exata fosse 40 megapascal, você fez o erro de 20, o erro então é gigantesco, é 50%, né? 50%. Então, normalmente se tenta normalizar isso aí através de que se chega num valor relativo de erro. Quando você coloca valor absoluto, você adquire a possibilidade de fazer logaritmo das curvas. Certo? Claro que aí você pede uma informação, porque em algumas situações, alguns modelos, algumas formulações, às vezes o erro muda de sinal. Em outras formulações, o erro, digamos, a aproximação é por um lado. Sempre, por exemplo, digamos, a solução exata está no nível e você vai refinando a malha e vai aproximando por baixo. Então, sempre com a solução aproximada menor do que a exata. Quer dizer, o modelo numérico sempre mais rígido, que vai se aproximando por baixo. Algumas formulações, a aproximação é por cima. E em algumas situações, isso é oscilante. O erro vai diminuindo, oscilando, mas que ele vai mudando, às vezes, de sinal.
embora sempre chegando perto do valor exato. Bom, olhando aqui esses gráficos, então o que nós fizemos foi, se a gente vai aumentando o número de elementos, uma das maneiras que tem de fazer isso é colocar um dos eixos, o número de graus de liberdade total do modelo, e o outro, o erro relativo, dessa maneira, e geralmente isso é feito em escala log-log. Porque em escala log-log, boa parte das vezes, a partir de um certo ponto, as curvas tendem a um valor assintótico, tá? Dentro de certas situações. Isso também não é tão universal. Mas então aqui a gente tem tem alguns valores, tem alguma coisa estranha aqui nesses valores, nesses símbolos, né? Mas a gente tem esses azuis aqui, é obtido com o elemento trilinear. Essa curva de cima, que está por cima, que tem erros maiores, é, como sempre, para a tensão. E essa curva que está mais abaixo, para o ângulo de torção. Quando se passa para o elemento quadrático, a situação também fica, esse erro aqui é para tensão, e isso aqui para o ângulo de torção. Então, isso aqui mostra, de novo, aquilo que a gente já tinha ilustrado no outro exemplo lá em calor, condição de calor, as várias tendências que existem nisso. Bom, em geral, quanto maior o grau da base, digamos, fixando um certo número de graus de liberdade aqui. Digamos, se eu estou aqui com 10.000 graus de liberdade no modelo. Agora, o erro obtido vai depender qual é o grau da base. Se eu tiver uma base de grau 1 em cada direção, ou de grau 2. Então, quanto maior o grau, menor o nível de erro obtido, para o mesmo número de graus de liberdade. Então, o custo computacional é o mesmo, basicamente. O tempo de processamento vai ser basicamente o mesmo, que ele depende, fundamentalmente, disso aqui, que é o que está envolvido na etapa de solução do sistema algébrico. Segunda tendência geral é que, quanto maior o grau, maior a taxa de convergência. Então, você vê que essa inclinação aqui dessas curvas, eu coloquei aqui na faixa Bom, eu não coloquei aqui, mas dá para ver aqui que essa inclinação aqui é bem maior do que essa, né? E outra coisa é que, via de regra, a taxa de convergência do campo primal, no caso, o ângulo de rotação, é maior do que para a tensão, que é o campo, que é a variável secundária. Então, aqui a gente tem uma taxa de 1,07, aqui 1,37. Então, isso aqui é típico de você sempre, para o deslocamento, ter uma taxa maior. Bom, vamos ver agora um outro exemplo. Esse exemplo, vamos agora considerar uma situação que tenha, digamos, concentração de tensões. Existe um entalhe, nós vamos ser obrigados aqui a levar em conta que existe a concentração de tensões. O que se é obrigado a fazer quando há concentração de tensões numa região? O que você precisa fazer é refinar a malha naquela região. Quanto maior o gradiente de tensão numa região, menor precisam os elementos naquela região. Por que isso? Isso aí é uma dos entendimentos assim fundamentais de modelagem. Lembra, o que significa vamos pensar no próprio valor de tensão. Tensão ele se relaciona diretamente com deformação. Deformação é o quê?
o gradiente de deslocamento. Então, o que significa um ponto que tem um alto valor de tensão? Significa um grande gradiente de deslocamento. Grande gradiente de deslocamento significa que o deslocamento num ponto tem um valor, no ponto próximo tem um valor bem diferente. Agora, o que acontece se você tem um gradiente de tensão alto? Digamos, tem uma região do corpo com um nível de tensão, aí tem uma outra região que a tensão é bem diferente, isso numa pequena extensão. Uma pequena extensão, que vai ser o caso aqui, você tem um valor, por exemplo, nessa zona aqui, e um valor já bem diferente ali no fundo do entalhe. Então, o gradiente do deslocamento muda muito rápido entre uma região e uma região vizinha. Uma grande deformação significa, então, que você tem uma mudança de deslocamento. Se você pensa agora em elemento linear. Elemento linear, ele é capaz de aproximar uma variação linear de deslocamento. Vamos fazer uma figura. Pensar numa situação simples aqui, unidimensional, para a gente ver o que acontece. Vamos considerar uma curva assim, né? Se a gente pega, por exemplo, daqui para cá, e vamos pegar para cá. Opa. Cada uma. Duas regiões. Tá? O que eu preciso, por exemplo, aqui? Digamos que eu tenho um elemento linear. Vamos dizer que isso aqui seja deslocamento. Esse eixo aqui. Uma certa componente ali. Então, com um elemento linear, eu consigo ter uma aproximação razoável para essa variação de deslocamento aqui. E, claro, se eu diferenciar, eu terei uma constante aqui para deformação e para tensão. Se eu tiver, digamos que eu não faça um refino nessa região, que eu pegue um elemento linear daqui para lá, o que eu vou obter? Mesma coisa, uma constante aqui para tensão e para deformação. Mas você vê que essa inclinação aqui, ela é maior que essa, né? Existe então um gradiente um gradiente da própria taxa, da própria deformação aqui. Então, o que eu vou precisar para ter uma aproximação razoável, é ter uma subdivisão disso. Tá? Então, se eu coloco dois elementos, eu vou ter um elemento aqui que vai me dar um certo valor constante de tensão e um outro valor constante de tensão aqui, o que vai aproximar melhor isso aqui, pelo fato de que existe um gradiente da tensão e da deformação.
Então, não é apenas o aspecto do valor da tensão. Vamos considerar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu repetir essa curva só daqui para cá. Vamos considerar uma situação assim, que uma situação dessa. Ou ainda, pior ainda, vamos pegar algo desse jeito. Vamos dizer assim, o valor de um extremo e do outro do deslocamento é o mesmo. A maneira como isso está variando. Vamos dizer, praticamente não há um gradiente. A tensão envolvida aqui é alta. Vocês percebem? A tensão para esse campo de deslocamento aqui é alta. Mesmo sendo alta, eu posso aproximar bem por um único elemento. Se isso aqui for quase reto, um elemento vai dar um resultado muito bom. Pode ser muito, muito grande esse valor de tensão. Se tiver que ser 500 megapascal, 1000, 1500, um elemento vai resolver a questão. Então, você pensa, não é apenas um caso de você ter um alto valor de tensão, mas o problema é quando você tem um alto gradiente da tensão, que é o caso dessa curva preta aqui. Vocês perceberam o que acontece? Quer dizer, quando você tem um alto gradiente de tensão numa região, quer dizer, uma região pequena, em que a tensão muda, ou pelo menos você prevê que vai mudar muito de uma região para outra, aí ali você tem que colocar um refino localizado, elementos pequenos, para conseguir acompanhar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque isso é fundamental em qualquer modelagem. Ninguém? O professor está tentando dizer que, no caso, a curva vermelha ali, apesar de ela atingir o valor correto de tensão, ela não consegue captar o gradiente, é isso? Não, ao contrário. Vamos dizer, na verdade, vamos dizer assim, vamos pensar que são dois problemas. Vamos pensar aqui que são dois problemas, cada um com sua solução. Ambas as soluções exatas são essas aqui. Tá? Se eu tenho um problema em que a solução exata é essa vermelha, a tensão é grande, mas eu posso resolver com poucos elementos, com um elemento, por exemplo. Se isso aqui for quase reto, um elemento resolve, qualquer que seja o valor da tensão. Nesse outro problema, em que essa solução U1 é a solução exata, a diferença aqui de deslocamento é a mesma desse outro problema, 2, mas se prevê que o campo de deformação e tensão tem um gradiente. Você tem um valor menor aqui de tensão e um valor bem maior aqui. Então, num caso desse, é que você precisa ter muitos elementos. Um caso em que você tem gradiente de tensão alto, ou gradiente de deformação alto. Então, não é suficiente. E vocês vão ver que tem alguns livros que vão dizer que onde tem tensões altas, você precisa fazer refino. Não, não é a tensão alta, é onde gradiente de tensão é alto. Aqui nessa região você tem uma derivada. A derivada vai crescendo. Então, você precisa ter um elemento, por exemplo, mesmo que você tenha dois elementos aqui. Aqui você vai ter um valor que vai dar uma média dessa tensão, que seria mais ou menos a inclinação da reta da curva nesse ponto, com um segundo elemento, um valor
representativo do elemento, que seria basicamente associado ao gradiente desse ponto aqui. Então, você passa a ter um valor de tensão aqui e outro aqui, se você tem dois elementos. Mas se você tem um elemento, você teria um valor ruim, que seria desse ponto aqui, tá, provavelmente do centro. Então, você tem que ter vários elementos para acompanhar a curva de tensão. Então, esse problema aqui, você já lembra que existe uma região aqui de concentração de tensões. Eu escolhi esse problema porque ele tem aqueles gráficos de KT. Né? Isso aqui é um problema clássico, né? É uma barra com um entalhe simétrico, no caso aqui circular, força axial, tarará, todos os dados estão aqui, carregamento, material, e vamos resolver como está do plano de deformações, pegando lá de um dos gráficos de KT que vocês têm de livros e de manuais, né? Você usa os valores adimensionais geométricos aqui, esses dois adimensionais, tira esses dois valores aqui, entra no gráfico e tira mais ou menos um número. Fazendo ampliação e tudo, você consegue um número com algumas decimais, que nós vamos usar como referência para a estimativa da tensão normal máxima ali que vai acontecer no fundo do entalhe. Então, essa vai ser a nossa meta. Se a gente pega a força dividido pela área líquida aqui, a gente vai dar a tensão nominal, né? No caso, para esses dados ali, 30 megapascal, vezes o KT, 66,484 megapascal é o nosso alvo. Certo? É isso aqui que nós vamos buscar. Bom, o problema, você vê que tem dois planos de simetria. Um plano que é aqui em cima do eixo Y, outro plano que é em cima do eixo Z. Então, nós fazemos a modelagem apenas dessa região alaranjada aqui, um quarto do modelo. E colocamos, é claro, é necessário colocar condições de simetria como condições de contorno. Quer dizer, é necessário indicar aqui, por exemplo, que o deslocamento vertical nessa face inferior é zero, e o deslocamento axial aqui nessa face é zero também. Quer dizer, o U aqui é zero. Não, esse aqui é o eixo Z, né? Então, o W aqui é zero e o V aqui é zero. Isso é necessário. E aí se aplica a metade da força aqui. Bom, quanto às malhas? A primeira malha que eu fiz foi essa malha basicamente uniforme. Uniforme no sentido de que os elementos todos têm praticamente o mesmo diâmetro. O diâmetro aqui é chamado o valor da diagonal do elemento. É uma medida aproximativa do tamanho do elemento. Então, todos eles têm o diâmetro mais ou menos igual. Então, é uma malha grosseira. Por que grosseira e por que não faz muito sentido? Porque ela é uniforme. E a gente já sabe que tem uma concentração de tensões aqui. Então, a gente já sabe que uma malha uniforme não vai dar bom resultado. Então, nós sabemos que aqui tem uma concentração de tensões. Você veja, a concentração vai ficar toda praticamente dentro desse elemento aqui. Ou dentro desse anel, desse primeiro anel de elementos aqui. Então, o que eu fiz? Foi gerar uma sequência de malhas, onde se manteve o tamanho desses elementos aqui, e foi usado esses primeiros dois anéis aqui para subdividir. Bom, vamos ver, vamos comentar aqui primeiro. Como é que eu estabeleci o tamanho desses elementos na primeira malha? Usando um valor de referência. Eu peguei o raio do entalhe e considerei esse raio, deixa eu ver, aproximadamente metade, né?
E depois, nessa região de refino, eu fui subdividindo em 2, 4, 8, etc., e gerando elementos. É claro que quando você define, por exemplo, uma linha aqui e solicita que seja refinado aqui, em que aqui dentro os elementos sejam agora também uniformes em tamanho, você vai precisar de uma outra camada que seja os elementos de transição entre a malha externa e a malha interna. Então, você pode ver que essa camada daqui para cá, de elementos, que são esses elementos aqui, eles são a malha de transição, enquanto que a partir dessa camada para cá é a malha original. Então, isso vai ter que ser feito. Por exemplo, uma zona de transição sempre vai ter que usar elemento triangular. Correto? Porque você tem aqui, olha, daqui para cá tem um elemento, mas daqui para cá vai ter 2 ou 3. Então, você vai ter que fazer uma subdivisão aqui, com a ajuda de elementos triangulares, para conseguir fazer as coisas. Isso aí, claro, felizmente, os geradores de malha são muito espertos hoje, os algoritmos, né? Então, você apenas indica ali a região que você deseja refinar, indica mais ou menos o tamanho que você quer chegar, e ele já se preocupa em acertar essa transição aqui. E você vê que lá dentro ficou razoavelmente uniforme de novo. Acontece que mesmo essa malha aqui pode não ser suficiente, então a gente vai depois pegar uma outra camada aqui dentro e dividir de novo. Então se faz isso sempre em sequências. Em sequências. Então, e aí que vem esse M aqui. M é o número de divisões. Até que chega um ponto que você não enxerga mais, a menos que você faça um zoom aqui. Certo? Aqui a gente tem agora algum resultado já. Isso aqui é a malha 4, já de refino localizado. Aí se chega nessa coisa bonita aqui, para a tensão σx. Lembrando que qual é o fator que tem que chegar aqui, ou o valor que tem que atingir? Aquele valor alvo, né? No caso, 66,48. Claro que você não vai obter isso de figura. Ninguém obtém números exatos em figura. Você pede uma tabela, descobre qual é o elemento que está lá no cantinho e vê na tabela exatamente qual o número que foi apresentado, que foi calculado. Bom, dessa maneira é que se chegou a esses gráficos aqui de erro relativo, né? Erro relativo em tensão σx máxima ali no fundo do entalhe vezes o número de graus de liberdade. Essa curva pior aqui em cima é com uma malha de elementos triangulares, lineares. O triângulo é sempre pior do que o quadrilátero, para o mesmo número de graus de liberdade, de nós, né? Então, ele deu isso aqui, pouca convergência e erros grandes. Já para um mesmo número de grau de liberdade, você pode melhorar as coisas usando elementos quadriláteros e também de maior grau. Agora, uma coisa que se vê nesse embaralhado aqui de curvas é um outro aspecto. As curvas aqui não são bem comportadas, bem suaves, igual nos casos anteriores. Por quê? Aquele comportamento bem uniforme, ele depende de certas condições. Quando você vai crescendo o número de graus de liberdade, que as várias malhas que são giradas, elas têm que seguir um certo procedimento. Geralmente pressupõe que você tem cada elemento dividido no meio, que é o que se chama das malhas aninhadas, e também isso acontece mais quando você não usa erro pontual. Aqui nós estamos com o valor da tensão num certo ponto. Isso aí geralmente gera... você perde aquele comportamento assintótico bem comportado. Então, normalmente, aquele comportamento você vai obter quando você usa alguma norma
distribuída. A integral do erro, por exemplo, né, em algum tipo de norma de energia, norma L2, que nós vamos ver no próximo capítulo. De qualquer forma, você vê, mesmo nessas curvas enroladas aqui, que há um processo geral, mesmo que oscilante, de convergência. Quer dizer, o erro pega uma curva azul dessa, o erro vai caindo, que é o caso do elemento triangular, porém quadrático. Aqui é o triangular linear, aqui o quadrático, essa curva azul. Ele vai oscilando, mas vai diminuindo o erro. Essa curva vermelha aqui é o quadrilátero. Essa curva preta aqui é o quadrilátero linear. E essa vermelha é o quadrilátero quadrático. E, finalmente, como referência, essa verde aqui que vai afundando para baixo, uma grande taxa de convergência, é quando você faz um refino com o elemento quadrilátero, quadrático, e um refino não uniforme. Quer dizer, eu vou refinando mais próximo da região de alto gradiente de tensão. Certo? Então, você veja, olha a diferença. Se eu faço o refino direito, pega aqui, por exemplo, em 10.000 graus de liberdade. Ou eu posso ter um erro de 10 a menos 4, ou um erro de 10 a menos 2, ou um erro de 10 a menos 1. Isto é, um erro de 10%, ou um erro de, sei lá, de 10 a menos 4, né? De 0,02%. Então, você tem 1, 2, 3 ordens de grandeza em erro aqui. 10 a menos 1, 2, 3, 4. Quase 5 aqui. Isso simplesmente escolhendo direitinho o tipo do elemento, quer dizer, a base dele, o grau, e escolhendo a malha. Então, você pode, se você não conhecer o assunto, você pode trabalhar muito aqui, colocar o computador para funcionar durante muito tempo, com malhas gigantescas, e obter pouco benefício, pouco resultado, pouca precisão. Tá? Você pode, se você não souber nada, você pode estar aqui e fazendo, e depois isso aqui não tá, você descobre que não está bom, aí você pega e coloca mais 100.000 graus de liberdade, 1 milhão de graus de liberdade, e aí você vai, se for seguir essa tendência, o que você obteria com 1 milhão de graus de liberdade? Um erro de 1%. Tá? Sendo que com 10.000, você já obteria um erro bem melhor. E aí vem aquelas coisas. O que você faz no dia a dia, que de fato no dia a dia você não tem a solução exata para comparar se a sua malha está boa ou não. Você não sabe em que ponto você está desse gráfico. Tá? Alguém tem uma ideia do que normalmente é feito no dia a dia? Quando você tem um problema, que você faz um modelo, acha um resultado, e você olha para o resultado e você não tem ideia se aquilo lá, qual é a faixa de erro daquilo. Algum de vocês já tem uma ideia do que se faz normalmente? Ninguém? Eu diria, professor, que começa com a malha grosseira e depois vai refinando ela até de maneira, digamos, pensando, digamos assim, como que seria, mas não que tenha um ponto certo. É por aí, é por aí. O que se confia é que há uma convergência. Então, se você confia que há uma convergência, então você supõe, né? Isso significa que se você tem uma malha, que nem nessa sequência aqui, vamos dizer que eu não saiba qual é a... Vamos dizer que nesse problema aqui a gente não sabe mesmo qual é a solução exata. Mas vamos dizer que você pega, faz uma primeira malha e isso lhe dá um resultado, dá um valor de tensão, 40 ou 30 ou 50 megapascal. Você não sabe se aquele é grande ou pequeno. Aí você faz uma outra malha, divide esses elementos no meio. Aí obtém um outro valor de tensão. Se você fizer a suposição que a convergência é assintótica, o que não é verdade sempre, você pode ter que a segunda malha pode dar um resultado pior. Veja, o resultado da malha, se eu divido aqui em 2 elementos, pode ser que seja até pior. É que nem acontece aqui. Eu estava nesse azul aqui, ó,
refinei a malha, o resultado piorou. Percebem? Entenderam isso? Não é monotônico sempre. Existe uma tendência geral. Então, você tem uma segunda malha, um segundo resultado, que você anota. Mas aí você faz uma terceira malha, talvez até algo melhor. Um terceiro resultado é anota, um quarto resultado é anota. Você vai ter uma sequência de números. Quando você fizer duas malhas em sequência, digamos que a terceira produz um resultado. Vamos dizer que a distância da primeira malha para a segunda deve ser uma distância grande. Aí você faz uma terceira malha e obtém um terceiro resultado. Se você está já numa região de convergência, o terceiro resultado já é mais próximo do resultado da segunda do que a distância entre o primeiro e a segunda, você entende? Porque qualquer coisa que converge, você lembra lá de cálculo 1 ou 2? Uma série que converge, a diferença entre dois valores em sequência vai diminuindo. Entre NI e NI mais 1, essa diferença vai diminuindo conforme o N cresce, conforme o I cresce. Então, quando você começar a pegar duas malhas em sequência, que o resultado vai ficando cada vez mais próximo do outro, aí você pode acreditar que o último valor, ou um desses dois aí, está próximo do resultado de convergência. Então, ele é talvez satisfatório. Enquanto você fizer uma nova malha e o resultado continuar sendo muito diferente do resultado anterior, você sabe que você ainda está longe de convergir. Entendido isso? Você percebe a qualidade do resultado pela distância que você obteve de resultado desse último modelo em relação ao resultado do modelo anterior que você fez. Quando eles começarem a ficar próximos, você já sabe que está perto da zona de convergência. A distância é você que escolhe. A distância você vai escolher porque você sabe que não adianta, muitas vezes, na engenharia do dia a dia, precisões que nem essas que a gente busca aqui. Você vai trabalhar com erros maiores que isso. Você não vai precisar esperar 0,01% de erros na sua modelagem. Alguma questão? Geralmente, eu acho que é utilizado 5%, né, professor? Na engenharia, de forma geral, né? 5% já está de bom tamanho, né? Porque você tem todo tipo de erro nos dados, força, materiais, apoios e tudo. E, inclusive, nisso aqui. Então, se você tem erro de 5% de todo o resto das coisas que você pôs, de todos os dados que você pôs aqui, esses dados aqui, ó, todos eles têm 0,5%, 1, 2, 3%, porque isso aqui vem de algum lugar, né? Não necessariamente você sabe que é exatamente isso, né? Um número redondo, né? Isso aqui é o problema acadêmico. Então, não adianta você querer 10 a menos 4 na modelagem de elementos finitos, é só perda de esforço. Existe um outro detalhe na história. Quando você está modelando, o problema não linear, que é o que mais acontece. Hoje, quase todos os problemas verdadeiros que tem na engenharia hoje são não lineares, né? Envolve, pelo menos, um tanto de plasticidade ou um tanto de contato. Isso é o mínimo, né? Então, isso aí é sempre resolvido de maneira iterativa. Quer dizer, aquele sistema linear algébrico ali, K, U igual a F, vai virar uma outra coisa no método Newton-Raphson, mas vai terminar aparecendo um sistema daquele, a cada iteração. Então, a cada iteração vai ter que ser resolvido. Então, veja só, se você tiver um grande esforço computacional para resolver isso aqui é para resolver um problema, o esforço computacional aqui, esses, por exemplo, 10 mil graus de liberdade, vai ter que ser resolvido a cada iteração. Então, é bem desejável que você acerte direito as coisas para você estar andando
por exemplo, por aqui, em cada solução, não por ali. Então, você vai escolher direitinho o tipo do elemento, o grau dele, e vai acertar a malha. Geralmente, isso aí você vai ajustar rodando talvez um problema similar, linear. Quando você vê que mais ou menos convergiu, não tem elementos distorcidos demais, não tem que você acha que chegou numa configuração adequada, eficiente do modelo, aí sim você joga para resolver não linear, porque aí vai ter que repetir. Então você quer que em cada problema esteja num valor razoável de erro, não ali. Porque senão, obviamente, isso vai atrapalhar também o resultado final do processo iterativo, né? E você não quer simplesmente aumentar a malha de maneira gigantesca em algo que vai ser resolvido dezenas ou centenas de vezes no Newton-Raphson, tá? Então você vai querer que cada iteração seja bem o mais rápido possível, né? Então tá, vamos ver. Então acabamos esse capítulo.